Existe uma história contada por Jesus, uma história sobre perda e arrependimento e um amor que nunca desiste. É a história de um filho que decidiu abandonar tudo e se afastar do pai e seguir seu próprio caminho. Mas também é a história de um pai que nunca deixou de esperar. Hoje, vamos lembrar juntos a emocionante parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais jovem tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele se aproximou do pai e disse algo que partiu o coração daquele homem. Pai, dê-me a parte da herança que me pertence. Naquela cultura, pedir herança antes da morte do pai era quase como dizer, para mim, o senhor já morreu. Mesmo assim, o pai não discutiu. Ele dividiu seus bens e entregou ao filho aquilo que ele pediu. E naquele momento, o filho escolheu partir. Com dinheiro nas mãos, o jovem deixou sua casa, e deixou seu pai, e deixou tudo para trás. Ele viajou para uma terra distante. E ali, viveu como sempre sonhou. Festas. Amigos. Liberdade. Dinheiro sendo gasto, é como se nunca fosse acabar. Mas a verdade é que tudo que começa sem sabedoria um dia termina. E o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, os amigos desapareceram. E como se não bastasse, uma grande fome atingiu aquela terra. O jovem que antes vivia em festas e agora precisava sobreviver. Ele conseguiu um trabalho. Mas era o pior que poderia existir para um judeu: cuidar de porcos. Ele tinha tanta fome que desejava comer a comida dos animais. Mas ninguém lhe dava nada. Ali, na lama, na solidão, ele percebeu algo. Ele havia perdido tudo. Foi naquele momento, no fundo do poço, que ele finalmente caiu em si. Ele lembrou da casa do pai. Lembrou dos empregados que tinham pão de sobra. E disse a si mesmo: enquanto os trabalhadores na casa do meu pai têm comida, e eu aqui, morrendo de fome. Então tomou uma decisão. Eu voltarei para meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E assim, com vergonha, com medo, com o coração quebrado, ele começou a caminhar de volta para casa. Cada passo era pesado. Ele não sabia como seria recebido. Talvez fosse rejeitado. Talvez fosse ignorado. Mas mesmo assim, ele decidiu voltar. Porque às vezes, o caminho mais difícil é o caminho de volta. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai, todos os dias, olhava o horizonte, esperando o filho voltar. E quando o reconheceu, o pai correu. Sim, correu. Abraçou o filho. Beijou seu rosto. O filho tentou falar: pai, pequei contra o céu e contra ti, mas o pai nem deixou terminar. Ele chamou os servos e disse: tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo. Preparem uma grande festa. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Essa história não é apenas sobre um filho. É sobre todos nós. Quantas vezes nos afastamos de Deus? Quantas vezes pensamos que fomos longe demais e que erramos demais e que não há mais volta? Mas o coração de Deus é como o coração daquele pai. Ele não espera para condenar. Ele espera para abraçar. Feche seus olhos por um momento. Senhor, assim como o filho pródigo, muitas vezes nós nos afastamos. Escolhemos caminhos errados. Tomamos decisões precipitadas. Ferimos o teu coração. Mas hoje, queremos voltar. Recebe-nos novamente em teus braços. Cura nossos erros. Perdoa nossos pecados. E ensina-nos a caminhar contigo. Obrigado porque teu amor nunca desiste de nós. Em nome de Jesus. Amém.